Havia agitação no templo. Os religiosos murmuravam incomodados. Mas em meio àquela tensão, ouviam-se vozes pequenas, alegres, puras. Crianças, simples e sinceras, exaltavam Jesus com tudo o que tinham. E diante daquele som tão inocente, o mestre disse: da boca dos pequeninos tiraste perfeito louvor. Mas afinal, o que é esse perfeito louvor? Esse é o tema da nossa reflexão dessa noite. Não se trata apenas de cânticos belos ou palavras bem elaboradas. É algo mais profundo. Um louvor que nasce da verdade, da entrega, da simplicidade de um coração que ama a Deus acima de tudo. Nesta mensagem, você será convidado a voltar às raízes da adoração, a descobrir o que realmente toca o coração do Pai e a viver uma vida onde cada gesto, cada palavra, cada silêncio seja a expressão do perfeito louvor. Venha, te convido a ouvir essa mensagem com atenção. Deus está à procura de adoradores e neste momento Ele está te chamando a oferecer o perfeito louvor. Eu gosto muito de música. Ouvir louvores é um hábito antigo que trago desde a minha adolescência. Eu tenho recordações de ouvir antigos LPs dos Vencedores por Cristo, junto com os jovens da igreja nas noites de sábado. Louvores como Doce Nome, Buscai Primeiro, o Salmo 96, entre outras canções, me trazem recordações maravilhosas na minha memória afetiva. E acredito que para muitos que estão aqui conosco nessa live. E te convido, se você lembra de algum louvor, se teve algum louvor, alguma canção, algum hino que marcou o seu coração, que marcou a sua vida, poste aqui no canal do YouTube, compartilhe conosco. Nesta mensagem, eu gostaria de levar os irmãos a pensarem comigo sobre o que é o perfeito louvor a Deus. E no Evangelho, conforme foi escrito por Mateus, nós encontramos: vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Mateus, capítulo 21, versos 15 e 16. O mestre considerou a frase Hosana ao filho de Davi, dita por crianças, um louvor perfeito. Penso que isso fala muito sobre o que Deus considera como verdadeira adoração. Ainda mais nos nossos dias, em que nitidamente o meio gospel perde qualidade com a mesma rapidez e ânsia com que se enaltece. Obviamente, não pretendo generalizar. Existem muitos hinos recentes que são excelentes e vários compositores e cantores inspirados por Deus, sem dúvida. Digo isso julgando apenas pela minha experiência de ouvinte. Não passo nem perto de ser um profissional da área. No entanto, ao meu ver, não dá para negar que está cada vez mais difícil ouvir a música evangélica contemporânea. Recentemente me vi obrigado a mudar de estação de rádio porque me foi impossível ouvir a introdução de uns louvores que estavam sendo tocados ali. Quem diz que não se compõem mais letras como antigamente está coberto de razão. E eu creio que você concorda comigo. Se você fizer uma simples comparação entre as antigas e as atuais, vamos perceber um grande abismo em termos de espiritualidade. E falo com sinceridade, meus irmãos. Os hinos de ontem são muito melhores do que os de hoje. Penso que a principal qualidade dos louvores mais antigos é o grande foco em exaltar a Deus. E é exatamente isso que nós encontramos nessa frase: bendito o que vem em nome do Senhor. É a mesma expressão usada no Salmo 118, verso 26.
um salmo que glorifica a Deus pelos seus grandes feitos. E veja que constatação importante, foi a mesma coisa que os meninos que louvaram a Jesus fizeram. Eles clamavam, Hosana ao filho de Davi. A palavra Hosana remete a um apelo de salvação que se tornou uma expressão de louvor ao Senhor que habita nas alturas. É de uma grande simplicidade, mas que carrega a essência do que fomos criados para fazer, que é adorar a Deus. Essa palavra tem origem no hebraico Hoshiana, que significa literalmente salva, por favor, ou salva-nos, rogamos-te, conforme nós encontramos no Salmo 118, verso 25. E isso significa dizer que o que aconteceu ali com Jesus foi um louvor e uma aclamação pública à sua pessoa, glorificando como Rei e Messias. Essa simples expressão tem a capacidade de exprimir algo tão maravilhoso, a adoração ao Criador de todas as coisas em poucas palavras, ajustando o ser humano tão perfeitamente em sua posição original diante do Senhor de tudo. Hosana ao filho de Davi. Não há eu, só há Deus. Não se foca em nenhuma qualidade ou poder que achamos que temos, mas toda atenção no Senhor. Segundo as Escrituras, muitos dos religiosos se indignaram ao ver as maravilhas que Jesus fazia e como ele era aclamado entre o povo. Na verdade, não era zelo pela lei que aqueles religiosos tinham, mas eles não suportavam o perfeito louvor daquele povo dado a Cristo. Veja comigo algumas virtudes dos pequenos e das crianças que devem ser consideradas para alcançar esse perfeito louvor. Primeiro, inocência. O livro de Romanos, no capítulo 16, diz que devemos ser excelentes para o bem e inocentes para o mal. Romanos, capítulo 16, verso 19. A criança mostra essa inocência. Inocência é aquela pessoa que é desprovida de malícia, que não consegue cometer algo ilícito e que não possui culpa. O perfeito louvor nasce de um coração sem culpa, sem malícia, sem contenda. Como está escrito na palavra do Senhor, devemos orar e adorar o nosso Deus com as nossas mãos levantadas, sem ira e sem contenda. Nós encontramos isso no Salmo 134, verso 2, e em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Pureza. Certa vez o salmista Davi declarou que quem subiria ao monte do Senhor e quem estaria no santo lugar seriam aqueles limpos de mão e puros de coração. Salmo 24, verso 1. E a pureza deve ser característica de quem louva ao Senhor. Quem escreveu esse salmo conhecia muito bem o que era louvor a Deus. Os salmos, meus irmãos, são cânticos de louvor a Deus, e Davi era um homem segundo o coração de Deus, que entendia o real significado da palavra louvor. O louvor verdadeiro não é somente um cântico a Deus, mas uma vida que glorifica a Deus com os seus atos. Louvor é um ato de glorificar, enaltecer, dignificar, engrandecer e tornar majestoso alguém. Em terceiro lugar, nós podemos identificar também a dependência. Assim como as crianças confiam nos seus pais sem questionar, o perfeito louvor nasce da dependência que tem um filho do seu pai. Quando nos rendemos em dependência a Deus, o nosso louvor sobe como incenso suave até as narinas de Deus. Em quarto, a quarta marca que nós podemos identificar é o reconhecimento. Os pequeninos, as crianças, têm uma enorme sensibilidade e facilidade de reconhecer a paternidade sem dúvidas, que muitas vezes as pessoas adultas possuem. E ainda, em quinto lugar, a sinceridade. Uma das principais características das crianças é a sua sinceridade. E a origem da palavra sincero vem do latim sincera, ou seja, sem cera, sem defeito aparente, sem maquiagem que encobre ou sem máscara,
Sincero é aquele o que é realmente com franqueza, com lealdade, que não oculta, que não usa disfarces, malícias ou dissimulações. E a palavra do Senhor nos diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus capítulo 10, verso 22. O perfeito louvor nasce da manifestação sincera de alguém, mesmo que essa pessoa seja desprezada pela maioria. Aprendamos então que devemos expressar o perfeito louvor a Deus com a nossa vida. Como diz em Romanos capítulo 12, verso 1, devemos nos apresentar a Deus com um sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos 12, verso 1. Não basta apresentar louvor nos lábios e o coração estar longe dele, não é verdade? Aqueles pequenos apresentaram o perfeito louvor a Deus porque tinham um coração diferenciado. Na boca deles havia o louvor agradável ao Senhor. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Percebemos então que o louvor que Deus considera perfeito independe das qualidades vocais do adorador. Não tem nada a ver com superproduções cheias de luzes e efeitos. Não tem nada a ver com letras criadas para gerar interesse e, por conseguinte, consumo. O perfeito louvor tem a ver com adorar somente a Deus, com um coração sincero, como o de um menino no templo. Assim, meus irmãos, eu gostaria de terminar essa breve reflexão deixando algumas implicações práticas, algumas lições sobre como podemos então alcançar o perfeito louvor. Veja comigo. A primeira coisa que nós podemos fazer é procurar cultivar um coração humilde e puro. O perfeito louvor não nasce de performance ou da posição social, mas de um coração que se entrega com sinceridade, como as crianças. Isso implica em abandonar o orgulho, as máscaras religiosas e buscar a autenticidade diante de Deus. Em segundo lugar, nós devemos valorizar a simplicidade e a espontaneidade no louvor. As crianças do templo louvavam a Jesus de forma natural e espontânea. O louvor perfeito não precisa ser elaborado ou técnico, mas deve ser sincero. Isso nos convida a simplificar e deixar que a adoração ela flua do coração, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mas em terceiro lugar, o que nós podemos fazer? Reconhecer a autoridade de Cristo com fé genuína. As crianças fizeram isso. Aquelas crianças reconheceram Jesus como o filho de Davi, o Messias. Louvar perfeitamente é também reconhecer quem ele é, com fé, reverência e entrega total. Mas ainda, em quarto lugar, não desprezar os pequenos ou aqueles que são desprezados socialmente. Os líderes religiosos desprezaram o louvor das crianças, mas Jesus o exaltou. Isso nos ensina que Deus valoriza o louvor daqueles que o fazem com sinceridade, independente da idade, de posição social, de formação. E por fim, buscar a presença de Deus com reverência e dependência. A figura da criança aponta também para total dependência. O perfeito louvor brota de um coração que reconhece a sua dependência de Deus em todas as coisas. Por isso, meu irmão, minha irmã, busque que a sua alma esteja constantemente diante do Altíssimo e guarde o seu coração de toda a maldade. Avalie muito bem os hinos que você vai usar para adorar ao Senhor. E não se preocupe se a sua voz ela é suave e melodiosa como de um sabiá, ou ela é aguda e estridente como uma araponga da Amazônia.
O que vale para Deus é a sua intenção sincera de glorificá-lo. O louvor da alma é o que o Senhor aceita. Que mesmo diante de todas as nossas dificuldades, possamos cumprir o que nós encontramos no Salmo 34, verso 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca.